Olá, meu povo, mais uma vez, Babatone de Ogunjá, aqui para ensinar você a fazer uma simpatia amorosa no caminho de Oxumari. Dá muito certo, né? Aquela pessoa que está com você, que está meio afastado, né? Uma pessoa que é sua, uma pessoa que é livre, desimpedida. Uma simpatia com banana da terra, né? No caminho do Oxumari, que é muito boa, né? Para quando tem problemas amorosos, seu amor está distante de você, você quer essa pessoa próxima a você, né? Então a gente vai fazer a simpatia, ensinar você a fazer essa simpatia para você. Becentoro no abe, joro madradorobo, Becento boitá, joro madradorobo. Ossan também se vlova no dia de hoje, né? O feiticeiro, o curandeiro da vida espiritual, o cientista, né? Também se festeja também no dia de quinta-feira. O que é que nós vamos precisar? 2 bananas da terra. Tá vendo? 2 bananas da terra. É como eu digo sempre, se eu não for fazer o trabalho para ninguém, eu não uso material. Aqui a gente está só dando uma demonstração como é que vai fazer esse trabalho. 2 bananas da terra. Mel. Se tiver brigado, zangado, use açúcar, né? Faz aquele melaço de açúcar e usa açúcar. Se a relação estiver fria, você usa mel. Se estiver brigando, você usa açúcar. Fitas. Eu vou usar aqui 3 tons de fita. O dourado, o vermelho e o branco. Porém, se você tiver 7 cores de fita, melhor ainda. Né? Porque o Oxumari representa o arco-íris. Então, se você tiver 7 tonalidades de fita, a gente vai precisar de 7 tons de fita. Mas se não tiver 3, só 3. Se tiver uma, só uma. Viu? A espiritualidade entende. E eu vou usar uma gamela de barro, uma travessa de madeira. Porém, vocês na sua casa podem usar a travessa que tiver, travessa de vidro, um prato, né? O que tiver. Sempre como eu digo, forra-se o prato, né? Deixa lá 3 dias em casa. Quando for botar no mato verde, isso aqui tem que ir para o mato verde, para um jardim, para uma coisa bonita. Não deixe a vasilha lá. Né, que a vasilha serve para sujar o ambiente, serve para poluir, serve de arma, né? A mesma coisa de você usar quando você for fazer uma oferenda para Exu ou para Pombagira, né, para Padilha, vocês vão lá e deixam os vasilhas lá, a garrafa com champanhe. Não é necessário. A entidade não vai beber a garrafa, a entidade não vai comer o prato. Né? Então o que a gente faz? Sempre aqui na Bahia, aqui em Salvador, como a gente tem muito acesso a folhas, e eu uso muito a folha da mamona ou a folha da bananeira para forrar o agdá. Chega lá, quando chega aqui, como a gente tem orixá sentado, então a gente não precisa fazer a oferenda, levar a oferenda direto para a rua. Nós armamos aqui nos pés dos orixás. Se for para Exu, a gente arreia no pé de Exu. Se for para Igum, a gente arreia no pé de Igum, né? E depois de 3 dias, tiramos a folha, colocamos em um saquinho e levamos para arriar onde seja para arriar, né? Então, champanhe, o que é que você faz? Você usa um vinho, não precisa deixar a garrafa do vinho. Você joga o vinho todo em volta da oferenda. Todo em volta da oferenda, né? E joga a garrafa fora, porque o Exu, na verdade, ele não está bebendo o vinho. O Exu bebe o vinho incorporado na gente, ou a cachaça, ou isso, seja lá o que for. Mas na natureza, ele vai beber a essência. Quando você abre aqui o vinho, que sai aquela essência, aquele cheiro, então o Exu vai ficar bebendo aquela essência. Então, quando você joga essa essência em volta da oferenda, aí você vai meditando, sempre sentindo horário, ó, e fazendo seus pedidos, né? Porque Exu não vai beber, não vai comer a garrafa e nem vai comer o prato. Ogum não vai comer o agdá. Ogum vai a essência do que você arriou. É aquela essência que o orixá quer para poder aceitar o seu pedido. Então não precisa deixar as vasilhas na rua. Serve de poluição. É a mesma coisa, gente. A gente vai fazer um sacrifício, né? E a gente as pessoas pegam um bode inteiro, botam na rua, a cabeça do bicho, aquilo ali serve de crítica, aquilo ali serve de sujeira,
né? Bote em um lugar que as pessoas não vejam, que as pessoas não presenciem, né? Não nas vias públicas, né? Exu não vai comer nas vias públicas, ele vai comer no mato, né? E as pessoas não sabem que antigamente essas oferendas inteiras que se botavam nas encruzilhadas era ponto, né? Na época do Brasil escravizado, do povo africano escravizado. Então eles tinham metas e traços, né? Então o lugar que ia para o quilombo, espaço de fuga. Então o que é que fazia? Aqueles negros que eram escravizados, que eram livres, que sabia que eles iam passar por ali, então eles deixavam aquilo ali arriado e dizia ao dono da fazenda que aquilo ali era uma oferenda para o orixá. Mas nada mais era de que uma estratégia do povo escravizado para que os povo fugitivo, os escravizados fugitivos que queriam liberdade, passassem ali e pegassem aquela oferenda. Porque a verdadeira oferenda do orixá ele fazia em casa, né? É a mesma coisa, porque alguns banhos, banho de abô, na mesma coisa, né? O povo escravizado não podia cultuar os seus orixás, então ele fazia aqueles banhos para tomar, mas só que tinha que sair cedo para a lavoura, trabalhar. Quando passava 2, 3 dias lá, aquele banho estava estragado. Mas como era um sacrifício que eles faziam por orixá, então eles tomavam aquele banho. A mesma coisa que as tranças marcadas na cabeça, aquilo ali era caminho de quilombos. Músicas, né, era caminho de quilombo, como ele ia fazer, se associarem para poder fazerem isso. Então não é necessário deixar a galinha morta na rua inteira. Não é necessário, que o orixá não vai comer aquela galinha ali. Né, a cabeça dos bichos que matam em casa. Não, gente, bota em um lugar, bota no mato. Não bota nas vias públicas. Você sabe, claro, a gente do candomblé, a gente é necessário fazer sacrifícios, né, em prol da vida. E todo bicho sacrificado dentro do candomblé serve-se de alimento. É para se alimentar, é para se comer. Se você pega aquela carne e joga fora, é desperdício. A pessoa faz uma oferenda e pega uma galinha inteira, bota na vasilha e bota... Não. O orixá, o Exu quer partes para representar que você fez aquele sacrifício, né? E colocar no lugar certo. E a carne pode ser comida. Se você não quer comer na sua casa, você bota no saco e doa. Né? Que aqui em casa, às vezes, quando a gente sacrifica uma quantidade grande de bode, exemplo, vai ter 5, 6 obrigações, o que é que nós fazemos? A metade nós cozinhamos para o dia da festa, comemos durante a semana as pessoas que estão recolhidas, e o restante que sobra a gente dá à vizinhança. Nós doamos. Então, não é necessário você precisamente colocar isso na rua. Né? São mitos, gente, são mitos. Exu não vai comer nada na encruzilhada. Essas encruzilhadas de asfalto no meio da cidade, não. Né? A gente que vai fazer uma oferenda para Exu, a gente vai procurar um lugar mais reservado e vamos fazer essa oferenda. Mas não deixam, nós não deixamos, eu mesmo não deixo agdar na rua. Né? Muito pelo contrário, se eu ver algo na rua, eu tiro, for um grande assim, eu tiro tudo e tiro dali, porque aquilo ali serve de arma. As garrafas servem de arma também. Né? Então eu sei que tem muita gente que tem essa consciência. Na verdade nós temos um grupo de pessoas com essa consciência, né? Várias orixás, vários babalorixás que tem essa consciência, que nós não deixamos esses agdares na rua. Então por isso que eu digo sempre, forre a vasilha. Se você não tiver folhas, forre com papel, forre com papel alumínio, forre com papel filme, né? Plástico filme, faça o que for, mas não precisa deixar as vasilhas na rua. Certo, meus queridos? Então vamos lá. O que é que nós vamos fazer? Vamos pegar essa banana, 2 bananas, abrir as 2 bananas. Vai colocar o nome, seu nome em uma, que aqui representa 2 cobras, um macho e uma fêmea. Vai colocar o nome do seu amado ou sua amada, que serve para homem ou para mulher, viu, gente? Serve para homem ou para mulher. O nome do seu amado, sua amada, um em cada banana dessa. Vai escrever e colocar. Você vai escrever, colocar
né? Joga um pouco de mel por dentro, já ali por cima, fechou as duas bananas e coloca nessa posição assim. Aí vem com a fita vermelha, amarra. A fita dourada, para poder pedir prosperidade para o casal, né? Amarra. A fita branca, para pedir paz para os dois, amarra. Bota dentro da gamela, ou do abdá, ou da vasilha de louça. Faz uma farofa, farinha de mandioca e mel. Bota de um lado e do outro, né, forrando as duas bananas, e rega com bastante mel. Se tiver brigando, use açúcar, viu? Rega com bastante mel, porque a gente procura sempre usar mel de abelha legítimo. Então a gente joga por cima rega bastante mel, pedindo que adoce o caminho de vocês, pedindo que Oxumari abençoe o caminho de vocês, né, que ele transforme aquela pessoa, que ele mude aquela pessoa, né, que as pessoas precisam tomar um susto na vida para certo tipo de mudança. Mas que Oxumari mude, que transforme, assim como ele está de transformação, que ele transforme a vida das pessoas, né, que ele mude a cabeça das pessoas. Então, faça isso com fé para o Oxumari, que ele vai trazer um resultado muito bom, um resultado positivo. Né? Então, nossa vida, nossa luta é essa pela espiritualidade, ajudar as pessoas, tentar trazer um consolo para as pessoas, porque a gente precisa. Né? A espiritualidade, às vezes, prega peça na gente para saber até quando a gente chega, quanto a gente aguenta. E a gente, às vezes, fraqueja, porque é normal, nós somos seres humanos. Ser humano é feito de erros, né? De perfeições e imperfeições. Não existe um ser humano perfeito, ninguém é perfeito. Todo mundo tem seu defeito. Então, numa relação, uma relação é a dois. A relação é a dois. Se existe defeito de um lado, existe defeito do outro. Se os dois não pararem para conversar, para acertar o defeito, não vai chegar a lugar nenhum. Né? Se a gente jogar de cabeça na primeira relação que aparecer, né? Aquelas coisas que acontecem com algumas pessoas, se joga de cabeça naquela, vai dar errado. Você não pode substituir um pote por outro se o pote está em casa ainda. Né? O pote tem que ser trocado, dá-se o tempo, né? Para aquele pote limpar aquela água e a gente troca. Mas quando a gente quer aquela pessoa, gosta muito daquela pessoa, né, que é uma pessoa que você sabe que traz vocês dois juntos, tem prosperidade, vocês dois juntos tem união, vocês dois juntos, pode ter alguma divergência, né, que de um e do outro, que nunca é de um só, né, que todos nós sabemos as ações e reações de todos nós, né, o relacionamento é a dois. Então, se existe defeito de um lado, tem defeito do outro também. Então, vocês dois têm que comparar, conversar, tentar resolver antes de tomar uma atitude que, né, talvez até pensada, já bem esquematizada, né, mas a gente não sabe, então a gente não julga. Mas talvez uma atitude precipitada, de cabeça quente, né, deixou-se levar pelo momento, pela influência e resolveu separar-se. Mas se você vê que aquela pessoa tem futuro com você, que a sua história com aquela pessoa não é uma história sem miséria, vocês dois começaram um relacionamento, vocês dois não tinham nada. E vocês dois construíram alguma coisa. Não foi um só que fez, foi os dois que fizeram. De um jeito ou de outro, a energia de um complementa o outro, né? A energia de um faz o outro crescer. Isso são sinais positivos. Né? Isso são sinais da espiritualidade. Então, são sinais que existe algum elo, alguma coisa boa entre vocês. Né? Porque quando não há, assim que a gente começa já com prejuízo. Né? Mesmo que a gente venha ganhar dinheiro ao longo do caminho, né? As ideias que a gente já tinha na cabeça para fazer, coloca em prática agora, né? Resolveu botar mais uma ideia que já estava na sua cabeça para fazer.
né, uma ideia nova, né, já estava sendo feito, né, porém alguém está ali auxiliando, tudo bem, você, mas sabendo se você tomou prejuízo, se foi constituído em cima de alguma coisa não muito boa, a tendência é também no futuro não dar certo. A tendência também no futuro é não dar certo. Então a gente, em um relacionamento, a gente tem que analisar tudo isso, né? O que tem de positivo, o que tem de negativo, o que pode ser consertado, o que pode ser acertado, e a gente acertar. A gente não pode tomar atitude de cabeça quente, né? Principalmente a gente, né? A gente somos exceções. Mas aí que o Xumaré nos traga luz, prosperidade, alegria, tanto no financeiro quanto no emocional. Viu? Então, meus queridos, minhas queridas estão vendo esse canal, façam com fé que vai dar certo. E mais uma vez, no dia 8/9, nós vamos estar fazendo uma grande oferenda para Xangô. Vou estar aqui, como já disse, Xangô passou por minha mão esse ano, passou 3 vezes. 2 na minha casa, que a gente já deu comida Xangô aqui em casa 2 vezes. E mais 2 vezes nós vamos dar comida Xangô novamente aqui em casa. No dia 7/7, vocês que moram aqui em Salvador, quiser aparecer, no dia 7/9, nós vamos estar louvando Xangô, vamos estar tirando uma obrigação de 3 anos de Ogã, a feitura de um Eked e mais a confirmação de um Ogã. 3 anos de Airá, nascimento de Airá e confirmação de Oxalá. Oxalá. Então a gente está nos preparativos. Todo o ritual da festa vai estar nos nossos canais, vai estar no nosso WhatsApp, todos os vídeos da festa, todo o lado bonito do candomblé que é para ser mostrado. Vai estar lá no nosso, vai estar aqui no nosso canal. E a gente vai estar fazendo essa festa maravilhosa no dia 7/9, agora de 2022, né? Vamos estar fazendo essa grande homenagem aos nossos orixás, aos nossos guias, mentores, né? Que a gente não sabe o propósito dele. Às vezes a gente para, julga, pergunta o porquê, a gente não obtém respostas. Mas eu sempre digo que a espiritualidade tem um projeto. Tem um projeto. Talvez a pessoa que tenha saído da sua vida hoje, amanhã ele volte ou ela volte melhor. E os dois possam viver um novo recomeço. Né? Um recomeço. E esse recomeço talvez traga frutos bons, muito melhores do que o que era. Né? Saber que a gente que trabalha com a espiritualidade, a gente tem que ter muito cuidado. Eu sempre acreditei na lei do retorno. Eu sou uma pessoa que acredita na lei do retorno. Então, fazer feitiçaria, fazer bruxaria, fazer mal ao seu próximo, não é uma coisa boa. Eu prefiro entregar na mão do orixá também. Porque nada melhor do que o orixá. O orixá sabe o que é certo e o que é errado. O orixá sabe o lado onde está a razão. O orixá sabe os lados que tem as falhas. Então nós entregamos na mão do orixá, porque o orixá sabe fazer a coisa certa na hora certa. Às vezes a gente tem um pouquinho de paciência, né? Se pergunta, se lamenta, não tem resposta, sai de uma relação totalmente com prejuízos, né? Prejuízos grandes. Né? O outro lado da relação sai muito bem, sai todo bem planejado. Mas a espiritualidade planeja outra coisa. Né? Porque em uma relação, quando ela se rompe, não é igual para todos. Né? Às vezes as pessoas sentam, conversam, vê, fulano a gente vai se separar por isso ou por aquilo. Né? Não fazer uma coisa assim de imediato, porque às vezes a pessoa realmente não está preparada, porque às vezes tem relação que a pessoa não estava preparada para a separação, não estava pensando em separação. Nem passava pela cabeça separação. Né? É uma coisa que a pessoa pensava em tudo, menos em separação. Né? Então a gente prepara a pessoa, prepara o terreno, vamos conversando, né? E tentar primeiro a solução antes da decisão. Então
Fica o conselho para todos, né? E espero que o conselho chegue a várias pessoas. E que nosso canal está aberto, nós estamos dando continuidade, nosso livro está ficando pronto. Teve alguns erros às vezes de gramática, né? Aí precisa repassar, revisar, aí tem que voltar, fazer novamente. Então, nosso livro está nessa fase. Ainda não tem data ainda, meus queridos, de lançamento. A gente pensou em 50 livros, né? Só que a gente já está com a venda com mais de 60 livros vendidos já. Então a gente vai botar para 100. Então, livro de ebóis, simpatias, limpezas de corpo, né, banhos, oferenda para o orixá e várias simpatias para o seu caminho amoroso, para o seu caminho financeiro, simpatia no caminho de todos os orixás, né? Porque na vida espiritual tudo, entre aspas, tem uma solução. Né? Por mais difícil que aquela solução pareça, por mais longe que esteja, mas ela tem solução sempre. Né? Que os orixás nos abençoe, nos livre, nos guarde. Né? Mais tarde eu vou fazer o vídeo do jogo da tiragem de amanhã, porque amanhã, dia de sexta-feira, não se joga. Então a gente vai fazer a tiragem de mais tarde para postar amanhã no nosso grupo. E vamos fazer também uma oferenda para no Caminho de Oxalá, né? Ensinar a fazer uma oferenda no Caminho de Oxalá, uma oferenda para o caminho amoroso, né? Caminho de paz em sua casa, para a gente estar dando continuidade aos nossos trabalhos. Beijo no coração, que o Pai Ogunjá nos abençoe hoje e sempre.